E aí, galera, bom, a gente vai ter agora uma aula de gramática, português 4, é a aula 11 da apostila 3, e aí a gente vai ver tipos de verbos e locuções verbais. Tipos de verbos, né? A gente tem, os verbos, eles não são iguais, eles mudam de acordo com a forma como eles vão flexionar. E aí nós temos aqui, os verbos são elementos importantes em estruturação linguística. Denotam sentidos diferentes, independente da conjugação em que se apresentam. Nós temos o tipo mais básico, e é o maior, que são os verbos regulares. São denominados regulares porque permanecem com o mesmo radical, nos modos e tempos em que são conjugados. Então, os verbos regulares, eles não mudam o seu radical. Andar, correr, amar, jogar. Então, assim, quando o verbo é regular, só recapitulando, os verbos permanecem com o mesmo radical nos modos e nos tempos em que são conjugados. Lembrando que semana passada a gente viu, semana passada, não, foi antes, mas a gente viu, eu lembro que eu preparei meu bonitinho, os tempos verbais, né? Os modos e os tempos. Agora a gente está estudando os tipos de verbos. Aí nós também temos os verbos irregulares. Os verbos que mudam um pouco, alteram um pouco as terminações, né? Não segue o modelo da conjugação dos verbos regulares. Exemplo, o verbo ter. O verbo ter você conjuga tinha, tive, terei. Então muda alguma coisa nesse verbo. Quando eu notei, já não tinha como recuar. E são verbos abundantes. São aqueles que apresentam particípio duplo, ou seja, duas formas equivalentes no particípio, uma regular e uma irregular. Aí depende do contexto para você escolher qual vai usar. Mas, por exemplo, a forma nominal do particípio do verbo morrer pode ser morrido, regular, ou morto no irregular. Um estudo sobre o emprego dessas duas formas será abordado ainda mais nessa aula. Tem impresso, imprimido, benzido, ou bento, gasto, ou gastado, esse tipo de coisa. Alguns verbos abundantes, por exemplo, aceitar, aceitado ou aceito, entregado ou entregue, aí vai, acender, eleger, envolver. A gente tem expelir, exprimir, extinguir, certo? Esses têm dois particípios, ou seja, são abundantes. Aí, a gente também tem os verbos anômalos, né, que são os loucos totalmente fora da caixinha da gramática. São os verbos que apresentam em suas conjugações mais de um radical. Então, eles mudam muito, radicalmente. O verbo ser é um exemplo, né? Sou, fui, são. O verbo ir também é anômalo, né? Que é irei, vou, ia. Então, são verbos que mudam bastante o radical, que nem lembram. Você pode perceber que nos irregulares muda, mas ainda tem uma coisa que lembre. Nos anômalos, não, é totalmente diferente. E aí a gente tem os verbos defectivos, que não podem ser conjugados de forma completa. Ou seja, eles faltam em algumas pessoas, tempos ou modos verbais. Por exemplo, o verbo colorir, ele não é conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Você nunca viu pessoa dizer, eu coloro esta folha. Então, verbos que são defectivos, exemplos, abolir, banir, escapulir, exaurir, reaver, ruir, enfim, eles não têm conjugação completa. E o que é a locução verbal? Também são conjugações perifrásticas. As locuções verbais são constituídas de verbos auxiliares com o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, tá? Então, locução verbal basicamente é verbo auxiliar, mas verbo principal no gerúndio ou no infinitivo. Aí, em uma frase, desempenha um papel equivalente ao verbo. A locução verbal tem o mesmo valor que um verbo. São dois verbos com valor de 1. Né? Aí, o verbo principal surge numa das formas nominais e as flexões de tempo, modo, número, pessoa ocorrem com os verbos auxiliares, que vem na frente, né? O primeiro verbo. Tipo aqui, você foi me conquistando devagar.
Esse foi é o auxiliar, conquistando é o principal. Aqui, ó, ninguém pode negar que o nosso amor é tudo. Muito romântica essa apostila. Pode negar, tá vendo? Ó? O verbo auxiliar que está sendo conjugado no tempo e negar está no infinitivo. Aí nem sempre a sequência de um verbo conjugado em forma nominal equivale a uma locução verbal. Por aqui, ó, que nem ouvir tocar o alarme de perigo. Aí já é outro campo da gramática, porque é a oração reduzida, mas bora pular para não confundir vocês. Então, nós temos locuções verbais e tempos compostos, não confunde, tá? Bora só recapitular o que é locução verbal aqui. Ó, locução verbal. Elas têm verbos auxiliares, o verbo principal no gerúndio particípio. Geralmente é o verbo ser, o verbo estar, certo? Aqui os tempos compostos, ó. Você tem como auxiliares os verbos ter e haver, que são os únicos que vão ser conjugados, enquanto o verbo principal fica sempre no particípio. Então, olha aqui, ó, formação dos compostos do indicativo, por exemplo, tenho gritado, tens gritado, tem gritado, tem ocorrido, tem conseguido, temos conseguido. Todas as gramáticas, elas trazem essas conjugações de tempos compostos, tá? Então, bora só diferenciar pela última vez, para encerrar. Locução verbal, eu tenho verbo auxiliar, mas o principal no gerúndio ou no infinitivo. Tempo composto, eu tenho o verbo ter e haver, que é auxiliar, com o verbo principal no particípio, certo? Aí aqui tem todas as situações em que pode acontecer os tempos compostos. Tá ok? Pronto. Agora a gente vai emendar logo com português 5, que também que a gente vê sempre no dia, né? Da aula de gramática. Bora lá, rapidinho. Um pouquinho mais rápido. Só passar um pouquinho demais, né? Agora sim. Então, ó, aula 11, tá vendo aí, né? Vanguardas 1, cubismo e futurismo. Facílimo, vocês já estudaram isso em literatura no passado, já devem ter estudado em artes, então é só uma revisão mesmo, né? A gente sabe que o final do século XIX foi bastante conturbado artisticamente. E aí o início do século XX, com guerras, com o avanço da Revolução Industrial, conflitos, enfim, ele acelerou também o processo artístico, né? Aí, ó, aqui a gente nesse contexto de mudança e inovação que marca a origem das vanguardas históricas europeias, cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo no século XX. Aí, bora dar uma diferenciada. Agora aqui, cubismo, né? O famoso quadro do Picasso, La Demoiselle d'Avignon. O surgimento do movimento cubista está relacionado com as experiências de Pablo Picasso e Georges Braque, 1906, 1909. Aí a gente tem como uma das representações desse cubismo o La Demoiselle d'Avignon. E é uma corrente estética que foi além dos pilares tradicionais da arte, dos trabalhos iniciais de geometrização da natureza de Paul Cézanne. Nesse trabalho, o Picasso apresenta o modo como os cubistas avaliam as coisas, em 3 dimensões, com linhas retas e em superfície plana e sob formas geométricas. Características gerais do cubismo. Destaca as formas geométricas como meio de expressão, cones, cilindros, esferas, pirâmides, prismas, múltiplas perspectivas de objetos em simultaneidade, ocorre pouco senso de profundidade espacial,
tem-se a sensação de pintura escultural, né? Ocorre a superposição de partes de um objeto sobre o mesmo plano, usa-se a técnica da colagem, e a gente teve como fases o cubismo analítico e o cubismo sintético. E aí tem as características. Lembrando que o cubismo também influencia a literatura com o Apollinaire. Não, Apollinaire, nossa, agora deu um... Se eu não me engano foi Apollinaire, galera, mas... Ó, é isso aí, pronto, agora bora lá. O futurismo, ele nasceu ali pertinho do cubismo. O futurismo, movimento artístico futurista do Filippo Marinetti. Isso é bem batido, né? Filippo Marinetti, ali na Itália, tinha um propósito de destruição do passado e valorização dos recursos da vida moderna, né? A exaltação da máquina, eletricidade, velocidade, dinamismo e a exaltação do automóvel, né? Essa coisa toda de futurismo que deu origem ao manifesto futurista, né? Que ele fala que vai cantar o amor à guerra, a destruição de museus. E o futurismo apresentou desdobramentos além da literatura, como a pintura, a música, a escultura, a arquitetura, teatro e cinema. E, infelizmente, o futurismo acabou lá na Itália se filiando ao fascismo, né? Então, até depois, alguns artistas eles vão prezar o futurismo, mas não as opiniões políticas deles. Aí, futurismo em outras artes. A gente teve o pintor e músico Russolo, que fez ênfase na invenção cênica. A gente teve Marinetti, Bala, entre outros. O cinema é visto como uma forma de expressão artística que atenderia a necessidade de expressividade plural e múltipla, né? Já que o cinema era nova tecnologia ali do início do século XX. Aí a gente tem até um manifesto do cinema futurista. Características gerais dessa vanguarda: desvalorização da tradição e do moralismo, valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico. Lembrar daquele poema do Fernando Pessoa, né, que ele exalta a urbanidade de Lisboa, propaganda como principal forma de comunicação, uso de onomatopeias, que representavam os barulhos das máquinas, vozes, poesias com uso de frases fragmentadas, pintura com uso de cores vivas e contrastes, sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia de movimento e dinamismo. E nacionalismo, então é aí que ele vai para o lado negro da força, quando ele vai se associar ao Mussolini, né, no fascismo. Então, gente, é isso, basicamente. Vou resolver as questões e até mais.